Que bom, já estou conectada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso querido mestre nos envolva. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência, resignação e cólera. Aqueles que tiveram a oportunidade, né, de ler o Evangelho, de fazer a leitura dessa passagem, é muito simples a leitura. A gente tem um entendimento muito rápido. Então a gente leu lá o Evangelho e a gente fala, ai, que ótimo. Eu sou uma pessoa obediente, sou uma pessoa resignada, e olha que legal, a cólera passa bem longe daqui. Porque a leitura é muito simples, a gente tem um entendimento muito rápido. Porém, todos nós, independente do tempo de conhecimento, de estudo, sabemos que colocar o Evangelho em prática ainda é muito difícil para todos nós. Estamos aí num processo, estamos engatinhando para que o nosso processo evolutivo e o nosso conhecimento e a nossa facilidade de colocar o Evangelho em prática melhore, mas estamos ainda um pouquinho longe. E a gente precisa urgentemente buscar essa força para que a gente possa realmente nos tornarmos pessoas melhores. Porque é isso que a gente busca todos os dias, né? Quando a gente acorda, que a gente faz aí o nosso evangelho, as nossas orações, com certeza, mesmo que de uma outra forma, a gente pede para ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor dá um trabalho. Como dá trabalho? E como a gente não gosta muito de sair da nossa zona de conforto, o que a gente faz? A gente fica buscando respostas sempre na outra pessoa. Porque as nossas dificuldades a gente normalmente não quer enxergar. E ser obediente, nas leis divinas, porque é isso que o Evangelho nos mostra, o Evangelho está aí com toda a conduta moral deixada por Jesus. Então sabemos que o Evangelho contém tudo aquilo que é necessário para que a gente siga de uma forma melhor. Mas quando a gente fala nessa questão da obediência, obedecer às leis divinas ainda está difícil. A gente até que deixa para depois. Porque buscar de verdade aquilo que precisa ser mudado e aquilo que precisa ser aceito não está tão fácil para a gente. Mas olha que bacana, não é fácil, mas também não é impossível. Então, a gente precisa ser pessoas determinadas, pessoas corajosas, para que a gente possa seguir nessa nossa caminhada, obedecendo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma conduta melhor. Quando a gente fala nessa questão da obediência, a gente não pode ter uma obediência cega. Por exemplo, a gente vai lá tomar uma atitude ou tomar uma ação em relação a um problema e a gente nem pensa direito, mas aí vem uma pessoa que conhece um pouquinho melhor, ou a gente imagina, que ela esteja numa situação melhor que a gente e nos dá aí uma ideia, ou dá um palpite, aí a gente vai. A gente aceita essa ideia, a gente aceita essa opinião e a gente vai fazendo com que as coisas tomem o seu rumo. Lá na frente, as coisas não saem exatamente como a gente tinha planejado. Ou, na verdade, como a pessoa que nos deu aí uma dica ou uma sugestão, não foi tão feliz, na sua colocação. E a gente aceita essas situações de uma forma a trazer para a nossa vida, muitas vezes, problemas desnecessários. Se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é recheada de situações. Todo dia a gente tem uma situação, um problema diferente. E as soluções é de acordo com aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente faz para poder resolver. E a gente busca informações adequadas para que esses problemas e essas situações se resolvam?
Normalmente não. A gente vai em busca daquilo que a gente conhece, ou daquilo que falam, ou daquilo que a gente busca. E quando a decepção chega, ou quando aquele problema não é resolvido, a gente não consegue assumir as nossas falhas. Se a gente pensar que todos nós estamos aqui com um propósito e com uma missão, a gente deveria entender, ou pelo menos buscar algumas coisas, para que possamos realmente seguir de uma forma melhor. Mas a gente não sabe qual é a nossa missão. A gente não sabe qual é o nosso propósito aqui nessa Terra, aqui nesse planeta. E muitas vezes a gente vai deixando as coisas passarem. E quando a gente não tem essa obediência do conhecimento, né? Porque essa obediência colocada no Evangelho é seguir as leis divinas, mas não é aquela obediência onde a gente tem que falar amém para tudo. É uma obediência de conhecimento, é uma obediência de caráter. E quando a gente precisa buscar essas situações, a gente tem que ter coragem, porque senão a gente não sai do nosso espaço. E aí a resignação, ela chega nos mostrando que esse conceito de ser uma pessoa resignado vem muito ao encontro com a nossa razão, com o nosso coração. E por que a obediência e a resignação, elas caminham juntas? Caminham juntos. Porque a resignação vai nos mostrando o porquê das nossas dificuldades, o porquê que às vezes a gente tem aí um problema de saúde, o porquê que a gente passa por um processo difícil, muitas vezes financeiro. É que é uma oportunidade para a gente se melhorar e para a gente buscar outras formas de continuar essa nossa caminhada. Porque se a gente não tiver essa opinião, a gente simplesmente vai ficar sentado e vai dizer assim, ah, tá certo, porque olha, eu acordei lá no meu planejamento reencarnatório que eu iria passar por tudo isso, então eu tenho que aceitar. Quando a gente fala nessa aceitação, a gente precisa entender que através dessa aceitação, existem também a situação onde a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu não posso ficar o tempo todo de braço cruzado esperando a minha vida passar. Porque está tudo escrito, já está tudo certo, e é dessa forma, né, que eu tenho que passar por essa vida. E é assim que a gente tem que fazer? Quantas oportunidades a gente deixa passar porque a gente fala, mas e se não der certo? Mas puxa vida, né? Vou ter que mudar toda a minha vida, vou ter que mudar toda a minha trajetória. Puxa vida, acho que é melhor deixar do jeito que está. E a gente vai deixando a nossa vida, que é um presente divino, passar e sair pelos nossos dedos. Quando a gente entender que a nossa vida ela é extremamente importante e a gente precisa fazer o nosso melhor, a gente vai obedecendo as leis deixadas por Jesus. Porque atrás dessa obediência a gente trabalha a nossa condição moral. A gente deixa de ter preconceitos. A gente começa a entender que a cor pouco importa. A gente vai entendendo que a nossa comunidade, esse grupo fraterno com os quais a gente convive diariamente, é a base para a nossa melhora. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente simplesmente vai deixar de viver. Nós vamos passar. E esse não é o objetivo de ninguém. A gente precisa chegar lá na frente muito melhor do que aqui chegou. E quando vem então a situação da insatisfação, porque é assim mesmo, não adianta, tudo que eu faço não dá certo. E quando a gente se dá conta, a gente está fazendo com que outros sentimentos apareçam nas nossas vidas. Quando o Evangelho nos coloca a situação da cólera, e é interessante, né? Por que a gente trata desses 3 assuntos, ou desses 3 itens, exatamente no mesmo espaço? Porque é um combo. A gente não consegue trabalhar sozinho um
desses itens. Por quê? Porque se eu simplesmente pensar na obediência, eu vou ficar falando amém para tudo. Se eu pensar na situação do resignado, é assim mesmo. Lá no processo eu acordei, eu falei que ia passar por isso, que tá tudo certinho. Eu vou sofrer mesmo. Vai ser difícil um bom trabalho. E o que vem junto com isso? A partir do momento que não estamos satisfeitos com algumas coisas, a gente vai ficando com raiva, não fica? E olha, essa raiva é diferente daquela raiva que a gente tem quando a gente está no mercado e alguém passa no nosso dedinho com o carrinho cheio. A gente não fica com raiva? Dor. É, verdade. Mas a raiva, o que a gente fala? Não está enxergando? Não está vendo? Só que depois passa, né? Porque a dor do dedinho passa, né? Não foi nada sério. Vai ficar um roxinho ali, mas depois passa também, nada que uma pomadinha não resolva. Então essa raiva, ela tem uma situação diferente, ela tem um sentido diferente. Mas quando a gente passa o tempo todo alimentando essa raiva, o que a gente vai trazer para a gente? A gente não vai trazer coisas boas, né? E a raiva, ela adoece o nosso corpo, físico e espiritual. Se a gente pudesse ter a oportunidade de enxergar como o nosso avesso, né? Se a gente tivesse lá a possibilidade de trazer para cá esse nosso avesso, quando a gente tem esse sentimento de raiva, ou quando a gente fica aí querendo que o outro ganhe lá um carrinho no dedinho, a gente ficaria assustado. Quantas doenças a gente traz para a gente por conta desses nossos sentimentos? E se a gente for alimentando, a gente vai trazer mais, né? Porque uma raiva traz outra, uma decepção traz outra e assim por diante. Mas o nosso corpo, ele absorve todos esses nossos sentimentos. Há pouco estávamos falando aí da carne, né? Do processo energético, e é muito sério, né? Essa questão da alimentação. Imagina um sentimento. Imagina a gente acordar todos os dias e a primeira coisa que a gente sente é raiva, porque a gente está indo para um trabalho que não é aquele que a gente gostaria. Imagina a gente acordar e sentir raiva porque a gente não tem um pedaço de pão para a gente se alimentar. O nosso físico, ele vai gravando tudo isso. Ele vai trazendo, ele vai sendo alimentado daquilo que a gente tem. E quando a gente não tem boas ideias e boas vibrações, é isso que a gente vai trazer para ele. Quando a gente fala nessa questão da obediência, entender que o físico é a casinha do nosso espírito e ele precisa estar em perfeitas condições, a gente já não teria tanta passividade de simplesmente aceitar aquilo que acontece nas nossas vidas. As oportunidades que chegam, a gente precisa aproveitar. Talvez a gente até consiga melhorar algumas coisas, outras talvez não, mas o nosso esforço ele tem que ser diário. Essa nossa obediência em relação àquilo que a gente está buscando, em relação às leis divinas, elas precisam acontecer. E quando a gente fala nesse nosso processo energético, nessas nossas vibrações, daquilo que o nosso corpo recebe através das nossas ideias, através das nossas vibrações, faz com que a nossa trajetória possa ser alterada ou não. Mas como que eu consigo mudar a nossa trajetória? Né? A gente consegue? Sim. Todos nós, quando chegamos aqui, a gente traz aí um bujão, como se fosse um botijão de gás, mas ali, está ali com a nossa energia vital. E assim, né? Cada vez que a gente fica com raiva, cada vez que a gente alimenta um sentimento que não é tão bom, a gente gasta mais rápido esse nosso combustível. Mas então eu posso antecipar a minha
volta à pátria espiritual, todos nós temos o nosso dia e o nosso horário de retorno, né? Eu falo que a gente tem um código de barra, a gente só não consegue ler, mas já tá aí, ó, tá tudo certinho. Mas o que a gente faz para que no nosso retorno as coisas aconteçam de uma forma melhor? É usar adequadamente tudo aquilo que a gente recebe. Quando eu não cuido do meu corpo físico, eu estou maltratando aquilo que é importante. Todos nós vamos querer devolver o nosso corpo bem velho, né? Esse é um desejo que todos nós temos. A gente quer devolver o corpo bem velhinho. Mas para isso a gente precisa cuidar, né? Mas quando a gente tiver que devolver, que a gente possa chegar do lado de lá e dizer assim, olha, eu fui obediente nas questões que faziam valer os conhecimentos divinos. Eu fui resignada em todas as situações que eu pude fazer algo que pudesse ser alterado. E aí a gente diz assim, nossa, mas como que a gente consegue mudar aquela situação onde a gente sabe que já está tudo lá na nossa caderneta? Eles estavam falando da sacolinha. Gente, caridade é um processo extremamente importante. E a gente consegue mudar o nosso ânimo. A gente consegue mudar, muitas vezes, essa questão quando a gente diz, nada dá certo, nada funciona. Quando a gente começa a olhar para o outro com um olhar diferente, quando a gente começa a entender a situação do outro, a gente se melhora também. A gente ajuda, mas somos ajudados. E a caridade, ela é um dos principais motivos dessa nossa trajetória. A gente não ouve sempre, fora da caridade não há salvação? E muitas vezes a gente fica aí perdendo tempo com a raiva, né? A gente fica querendo buscar desculpas de situações que nós mesmos muitas vezes provocamos. Quando eu erro, eu tenho que assumir o meu erro. Eu tenho que ter consciência e tenho que saber o porquê que aquilo não deu certo. Isso é uma obrigação de todos nós. Mas a gente passa muitas vezes, uma boa parte do tempo, querendo arrumar um culpado. Não é assim que a gente faz na nossa vida? Mas alguma coisa deu errado. Quem errou? Isso para tudo. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, né? Quando alguma coisa não está legal, a gente quer saber nome, a gente quer saber quem errou. A gente tem uma dificuldade de assumir os nossos erros, porque ainda somos pessoas orgulhosas. O orgulho ainda é o mal da humanidade. A gente não consegue pedir ajuda, né? Porque a gente não quer se mostrar pessoas fracas. Então a gente tem que ser forte o tempo todo. E quando a gente quer ser forte o tempo todo, a gente sabe o quanto é difícil. Pedir ajuda é um ato de coragem. Assim como as pessoas que muitas vezes batem a nossa porta pedindo um alimento. Não é fácil pedir. Quem faz alguns trabalhos, né, voluntários, voltado para essa área, a gente sabe o quanto é difícil. E a gente precisa entender que ser humilde, muitas vezes, não é aquela questão, não, eu sou humilde, vou andar de pé no chão. É ter consciência de entender que a gente não precisa expor ninguém, né? É ter essa consciência, ter essa sabedoria. E a gente só consegue fazer isso quando a gente obedece o quê? As leis divinas. É por isso que a leitura do Evangelho é sempre muito fácil, mas a gente precisa se aprimorar um pouquinho, ter um pouco mais de paciência, ler várias vezes, porque muitas vezes uma frase já define uma série de dúvidas, e a gente vai colocando isso em prática todo o tempo, todos os dias. E quando a gente consegue lembrar de uma palavra ou de uma frase e trazer isso para o nosso dia a dia, a gente já está ganhando. A gente já está colocando em prática aquilo que a gente quer.
que é ser uma pessoa melhor? Quantos sentimentos a gente deixa de trabalhar por conta do nosso orgulho? Quantos abraços a gente deixa de dar porque quem passou o carrinho no meu pé deve ter feito de propósito? Quantas vezes a gente deixa de se reconciliar com as pessoas porque a gente não consegue tomar uma atitude, a gente não consegue dar o primeiro passo, porque quem errou foi o outro. E isso a gente vai fazendo da nossa vida momentos onde a gente não vive, a gente vai simplesmente passando por essa vida. E é isso que a gente quer? É simplesmente passar? Claro que não. Deus, na sua infinita bondade, permitiu a cada um de nós o aprendizado, fomos agraciados com inteligência, mas principalmente com uma dose imensa de amor. E é esse amor que faz toda a diferença nessa nossa caminhada. Essa situação das sacolinhas, eu vejo de uma forma muito importante, porque é exatamente nesse momento que a gente consegue colocar de verdade o nosso aprendizado da caridade. E por quê? Porque quando a gente pega uma sacolinha e a gente escolhe lá a idade, menino ou menina, não importa, a gente coloca tanto amor naquilo que a gente vai entregar e a gente nem sabe quem é. A gente não conhece a criança. Provavelmente nem vamos conhecer. Mas ali tem amor de verdade. E por que que isso é importante? Porque a gente não está esperando nada em troca. A gente simplesmente está fazendo aquilo que o nosso coração pede. Né? A gente está lá escolhendo o brinquedo, a gente está escolhendo uma roupa, e aquilo traz uma energia, uma alegria tão grande para quem tem a oportunidade de fazer essa doação, e vai esperar o que em troca? Um sorriso que provavelmente a gente não vai ver. Quando a gente fala da verdadeira caridade, é isso. É você fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Porém, nós ainda, né, pequeninos que somos, a gente sempre fica esperando alguma coisa, né? A que não seja imediata. Mas a gente sempre fala, eu já fiz tanto ali, né? Quem sabe ali uma hora ou outra alguma coisa aparece, alguma coisa volta pra gente. E nesses processos a gente tem o total desprendimento. A gente tem ali um amor de verdade. Então que a gente possa realmente prestar atenção nisso. Né? Quando a gente fala nesse nosso caminhar, muitas vezes tão difícil, ultimamente a gente tem ouvido situações onde as pessoas falam, nossa, como falta empatia nas pessoas, como falta tolerância, as pessoas estão bravas, as pessoas não têm mais paciência. E nós? O que a gente tem de muito e de bastante, assim, que sobra muito, é o julgamento, né? A gente julga mesmo. Porque aquele está falando isso, aquela está falando aquilo. E a gente? O que a gente está fazendo para melhorar isso? Recentemente eu estava no ônibus, isso bem cedinho, 7 horas da manhã, e a gente esperando lá para entrar. Aí entrou uma jovem com a filhinha, e ela estava passando na catraca, e eu era a terceira. E aí ela passou o cartão, e a catraca não foi liberada. E ela disse assim pro motorista, meu cartão não está passando. Ele disse, eu não posso fazer nada. Tenta de novo. Ela tentou de novo e não conseguiu. 7 horas da manhã, a gente saindo para fazer os nossos trabalhos, né, já querendo chegar logo no local, e a gente acaba se distraindo, na verdade, a gente não presta muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E o pessoal começou a ficar bravo, porque o pessoal queria subir no ônibus. Aí ela olhou para mim e para o rapaz que estava na minha frente, ela disse assim,
Motorista, meu cartão não tá passando, e aqui, ó, tá faltando empatia. Eu olhei para ela e falei, nossa. Eu falei, moça, desculpa, mas acho que ele tá faltando dinheiro. E aí, eu falei. Falei. Depois que eu falei, eu falei, eu sou espírita. Meu Deus. Puxa vida, agora pesou. E aí, o que eu podia fazer? Já tinha falado mesmo? E aí eu fiquei pensando, né? Claro, a situação se resolveu. Mas não fui eu quem ajudou, viu, gente? Não vou levar o mérito da questão. Mas aí eu fiquei pensando, a gente até conversou depois, porque a gente sentou próxima, e ela ficou olhando para mim, empatia. Eu pensava assim, meu Deus do céu. Aí eu disse o seguinte, olha, a gente, na nossa correria do dia a dia, a gente deixa de fazer uma série de coisas, essa que é a verdade. E naquele momento, né, como ela olhou para mim, para o rapaz, e me acusou de uma coisa que eu até disse para ela, olha, você está falando que falta empatia, você nem sabe o que é isso, provavelmente, porque hoje em dia empatia está em moda, né? Todo mundo fala da empatia. E aí eu disse para ela, a gente precisa aprender algumas coisas na vida. E eu aprendi com a minha mãe, que quando a gente sai de casa, que a gente tem que pegar ônibus ou vai de carro, não importa. A gente tem que guardar um dinheirinho na meia. Porque às vezes acontece essa situação e a gente precisa voltar para casa ou chegar até o local de trabalho ou qualquer outro lugar. Mas o que eu queria falar para vocês é que a gente, na nossa correria, a gente está lá cheio de coisas, a cabeça da gente é tão barulhenta, que naquele momento eu me senti ofendida. Como que ela olha para mim? Ela nem me conhece, fala que falta empatia. Foi muito brava. E olha, eu vou falar para vocês, eu acho que eu fiquei até com um pouquinho de raiva. Porque como que a pessoa me julga sem me conhecer? Né? E isso acontece no nosso dia a dia. E é por isso que a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa aprender a responder pelos nossos atos. Não deveria ter falado com ela daquela forma, né? Mas eu falei, eu vou fazer o quê? Falei, agora é ajoelhar no milho, sei lá, pedir perdão, fazer alguma coisa. Mas a gente tem que prestar atenção nessa nossa conduta, porque ali foi um processo e até uma situação simples, né? Que poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Mas muitas vezes, quando a gente sai do nosso equilíbrio, quando a gente não está lá muito obediente com as lições que a gente precisa aprender, a gente pode ter atitudes, a gente pode ter ações que não são boas e podem ter consequências piores, não é? Então a gente precisa ter esse olhar, né, essa coisa assim, sabe, de olhar para o outro e procurar entender também. Claro, a gente não vai sair resolvendo a situação de todo mundo, mas em alguns momentos é difícil, porque eu fiquei imaginando depois se fosse comigo, se eu tivesse que passar lá na roleta e o meu cartão não passasse, né, o que eu ia fazer? Eu ia ficar desesperada, eu ia descer, eu ia a pé. Mas por quê? Por causa do orgulho. Sabe, naquele momento poderia ter, olha, alguém tem aí um dinheirinho para me emprestar, mas a gente não admite que a gente em algum momento é falho, ou que naquele momento eu não tivesse dinheiro, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas nossas ações, nessas nossas posições, porque a raiva, ela chega de uma forma tão rápida, e depois para ir embora ela demora um pouquinho mais. Ela não vai na mesma velocidade. E se a gente tiver outras raivas ali guardadinhas, nossa, gente, como é que a gente não vai ficar? A gente fica desse tamanho, né? Nosso coração só falta explodir. E a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa consciência. Claro, somos seres humanos, a gente tem aí essas situações, mas a gente precisa aprender a aliviar tudo isso. A gente precisa aprender a fazer com que o nosso coração não acumule ideias e sentimentos que sabemos que vai trazer qualquer problema para a gente.
Eu sempre falo que todos nós deveríamos ter uma malinha aberta do nosso lado. Já devo ter comentado aqui também. E essa mala estão os nossos sentimentos, que é o que a gente vai levar quando a gente retornar à pátria espiritual. Quando o nosso código de barra apitar, que a gente tiver que voltar, a gente vai ter que levar essa mala. E que a gente tenha a preocupação de ter nessa mala sentimentos melhores. A gente fala, mas às vezes a gente não faz. Mas a gente precisa prestar atenção. Essa mala aberta, ela dá oportunidade para a gente remexer todos os sentimentos que a gente tem. Então hoje eu estou com raiva, eu tenho raiva nessa mala. Mas amanhã a situação melhora, a gente vai tirar essa raiva e a gente vai colocar um outro sentimento. E é isso que a gente precisa fazer todos os dias. A gente precisa ter a oportunidade do recomeço. E a gente só consegue recomeçar quando a gente abre os nossos corações e permite que Deus faça morada nele. Todos nós estamos aqui para aprender. Hoje a gente pode não tirar uma nota tão boa, mas amanhã com certeza essa nota vai melhorar. Depende de cada um, depende daquilo que a gente realmente quer fazer. E quando chegar o nosso momento e essa nossa malinha for fechada, que a gente possa apresentar sentimentos melhores. Que aqueles sentimentos que não forem tão bons, que a gente ainda vai carregar, mas que ele tenha um peso menor. Então, que o nosso orgulho, que ainda é o mal da humanidade, ele possa realmente ser bem pequenininho, para que a gente possa ter a oportunidade de colocar sentimentos aí muito melhores do que esses sentimentos que nos ferem o tempo todo. E que cada um que tiver a oportunidade de se olhar no espelho, que entenda, porque cada um sabe aquilo que precisa ser melhorado. A gente pode até nem falar, mas que a gente sabe, sabe. Então que a gente possa ter essa oportunidade de olhar no espelho e perceber aquilo que a gente precisa realmente mudar. E que todos esses sentimentos, principalmente a cólera, que ainda traz situações muito difíceis, para todos nós, que a gente realmente consiga manipular. E que de uma próxima vez, e eu digo isso para mim também, que a gente tiver que pegar um ônibus, que a gente tenha um olhar um pouco melhor em relação àqueles que também estão ali, e a gente não sabe a luta que acontece na vida de cada um. Então, que a gente também possa ter um pouco mais de compaixão, e entender que naquele momento era o que ela podia dar, e é o que eu pude dar também, de resposta àquilo que chegou, mas que a gente não alimente isso, que a gente caminhe, que a gente passe por essa nossa jornada sempre com o propósito de aprender. Enquanto estivermos na posição de aluno, a gente vai aprender muito. O dia que a gente achar que tem que mudar de lado, a gente vai perder a oportunidade de ser muito mais obediente, de ser muito mais resignado e ter uma cólera aí tão pequenininha, que vai passar até desapercebido. Então é isso. Deu? É isso que eu queria passar para vocês, que vocês fiquem bem, que tenham uma boa noite e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada.